Bem-vindos à nossa videoaula sobre a competência 3 da redação do Enem. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre as 5 competências que são cobradas na redação desse exame. E aí agora nós vamos partir para uma competência que tem uma relação com as demais de uma forma ainda mais sistemática, porque agora a gente vai analisar o texto como um todo a partir de uma outra ótica. Então vamos continuar aqui, nós utilizamos, como nós já falamos nas aulas anteriores, nas videoaulas anteriores, nós utilizamos o próprio material do INEP, a apostila disponibilizada pelo INEP, com orientações, com instruções para os candidatos dessa prova. A competência 3, como nós acabamos de falar, ela tem uma visão um pouco mais ampla, uma visão um pouco mais genérica. Ela trata da redação de uma forma estrutural. O que ela diz? O que a competência 3 ela fala? Que o aluno tem que ser capaz de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Notem que essa competência é extremamente complexa. Não é apenas selecionar informações, ele precisa também relacionar. Não é apenas relacionar, ele também precisa organizar e interpretar essas informações. E não são apenas informações, mas também fatos, opiniões e argumentos. E tudo isso para defender um ponto de vista. Nós sabemos que na redação, o aluno, lá no início, na introdução, ele apresenta uma tese, ele formula uma tese. E essa tese ela será defendida durante todo o seu texto. Então, esses fatos, essas opiniões, informações e argumentos que ele irá selecionar, relacionar, organizar e interpretar, serão para defender a sua tese, para argumentar em favor da sua tese, discutir a sua tese. Tudo isso para que ele possa encaminhar o leitor em direção à conclusão, que é uma proposta de solução. Então, todas essas habilidades, todas essas demais competências que estão relacionadas à competência 3, se vocês notarem bem, cada competência, a competência 1, a competência 2, a competência 3, tem um conjunto de habilidades e demais competências na língua portuguesa que estão relacionadas entre si. No caso da competência 3, todas essas habilidades e competências mais específicas, elas elas conduzem o autor do texto a defender um ponto de vista, a defender a sua tese, que é o seu posicionamento em relação ao tema. O terceiro aspecto a ser avaliado é a forma como você, em seu texto, seleciona, relaciona, organiza e interpreta informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do ponto de vista escolhido. Então, são na verdade, muitos segmentos. Ele vai selecionar informações, fatos, opiniões e argumentos, ele vai organizar, ele vai relacionar, ele vai interpretar. Tudo isso para que ele possa construir uma argumentação que seja em prol da defesa do seu ponto de vista, ou seja, uma argumentação em torno da sua tese, daquilo que ele apresentou como seu posicionamento em relação ao tema lá na introdução do seu texto. É preciso, então, elaborar um texto que apresente claramente uma ideia a ser defendida e os argumentos que justifiquem a posição assumida por você em relação à temática da proposta da redação. Se você vai fazer tudo isso, vai selecionar informações, organizar, relacionar, interpretar, e não só informações, mas argumentos, opiniões, você vai precisar apresentar uma tese que seja clara, que seja especificamente compreensível. Você não pode fazer a formulação de uma tese que seja confusa, que gere dúvidas. Então, é preciso que você se posicione em relação ao tema de forma muito clara, muito objetiva e muito direta, para que depois a sua argumentação, com todos esses fatos, opiniões, argumentos, todas as informações que você vai reunir em torno da sua discussão, ela possa estar, essas informações, todos esses argumentos possam estar coesos, possam estar ligados
ao seu posicionamento em relação ao tema. A competência 3 trata da inteligibilidade do seu texto, ou seja, de sua coerência e da sua plausibilidade entre as ideias apresentadas, o que está alicerçado no planejamento prévio à escrita, ou seja, na elaboração de um projeto de texto. O texto precisa ser inteligível. Inteligibilidade significa ser capaz de ser compreendido. O seu texto precisa ser capaz de ser compreendido. Ele também precisa ser plausível, ele também precisa ser lógico, ele precisa ser racional, ele precisa ser um texto coerente e coeso. Então, tudo isso vai se tornar possível à medida que você tenha um planejamento do que você vai escrever em seu texto. Essa parte do planejamento é importante que você use uma estratégia adequada. Geralmente, o que é que eu proponho para os alunos nesse momento de planejamento do texto? A elaboração de um diagrama. Os diagramas, eles vão permitir que você tenha uma visão geral do seu texto e você possa organizar a ordem que os argumentos vão aparecer, quais argumentos serão utilizados. Você pode, inclusive, antes dessa elaboração do diagrama, produzir uma tempestade de ideias para reunir ideias para o seu texto. Então, é necessário que você empregue diferentes estratégias para que você tenha um planejamento antecipado do seu texto antes de você iniciar a sua escrita. É o que eles chamam de projeto de texto. A inteligibilidade de sua redação depende, portanto, dos seguintes fatores. Seu texto vai ser inteligível se ele seguir um conjunto de fatores. Quais são esses fatores? Seleção de argumentos, é preciso que você selecione quais argumentos vão fazer parte do seu texto. Relação de sentido entre as partes do texto. O texto é constituído por três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Essas três partes do texto elas precisam estar relacionadas umas com as outras. Não pode ser uma introdução que acabe divergindo do desenvolvimento. Não pode ser uma conclusão que não tenha relação nenhuma com a introdução. As três partes do texto elas precisam estar relacionadas entre si. É preciso que haja uma ligação entre elas. Progressão temática adequada ao desenvolvimento do tema, revelando que a redação foi planejada e que as ideias desenvolvidas são pouco a pouco apresentadas de forma organizada, em uma ordem lógica. Olha, progressão temática, o texto vai se encaminhar para uma conclusão. Progressão temática é também quando você acaba colocando argumentos que vão enriquecer o seu texto, e não quando você fica girando em torno de uma única ideia. É preciso que o seu texto apresente diferentes argumentos e que esses argumentos estejam organizados de forma linear, do argumento, de um determinado argumento para um argumento final que conduza o leitor à sua conclusão. Não pode ser qualquer tipo de argumento, esses argumentos não podem estar bagunçados. Eles precisam seguir uma ordem, uma linearidade, como se eles estivessem em linha reta, saindo do ponto A para o ponto C. Essa é a forma como você deve organizar a sua redação. Desenvolvimento dos argumentos com a explicitação da relevância das ideias apresentadas para a defesa do ponto de vista definido. As ideias que serão apresentadas para defender o seu ponto de vista precisam ser ideias relevantes, significativas, ideias importantes para a defesa do seu ponto de vista. Não pode ser qualquer ideia, não pode ser qualquer argumento. Os seus argumentos precisam fazer sentido dentro da sua discussão, do posicionamento que você assumiu em relação ao tema proposto na redação do Enem. Então você precisa selecionar os argumentos, e esses argumentos precisam ter relevância dentro da discussão que você propõe a fazer a partir da tese que você apresentou lá na introdução do seu texto. Vamos agora para um fator bem interessante do texto, que é a coerência. A coerência geralmente é muito estudada nos cursos de redação, nas aulas de redação também, mas aqui nós vamos ver a definição de coerência com base nessas informações do próprio INEP, nesse material disponibilizado pelo INEP para o candidato ao exame. A coerência se estabelece por meio das ideias apresentadas no texto e dos conhecimentos dos interlocutores, garantindo a construção do sentido
de acordo com as expectativas do leitor. A coerência quando o texto ele faz sentido, quando é possível construir um sentido em cima do seu texto. Nós já sabemos que o texto ele forma uma unidade de sentido. O texto é coerente quando ele tem uma lógica interna, quando ele faz sentido. Isso, a partir do que o autor do texto ele vai escrever, da forma como ele vai produzir o seu material, para que o leitor seja capaz de compreender e interpretar esse texto. Está, pois, ligada ao entendimento e à possibilidade de interpretação dos sentidos do texto. Note aqui novamente que a gente fala da questão do texto ele ser uma unidade de sentido. E a coerência ela vai permitir que o texto ele seja compreensível por qualquer leitor, por qualquer pessoa. Se o texto não tiver essa lógica interna, não será possível compreender a mensagem que o autor quer transmitir. Não será possível compreender o texto. O leitor poderá compreender esse texto, refletir a respeito das ideias nele contidas e, em resposta, reagir de maneiras diversas, aceitar, recusar, questionar e até mesmo mudar seu comportamento em face das ideias do autor, partilhando ou não da sua opinião. Então, a partir do momento que o leitor ele é capaz de compreender o texto, de interpretar, de extrair sentido desse texto, ele vai se posicionar também em relação à produção textual. Ele vai aceitar, ele vai recusar, ele vai questionar, ele vai se posicionar também em relação ao ponto de vista que é defendido pelo autor do texto, em relação à tese que é apresentada pelo autor desse texto. Então, isso só será possível à medida que o leitor for capaz de compreender os sentidos que o autor impregnou, que o autor colocou no seu texto. Então, o texto ele precisa ser é, coerente no sentido de que ele precisa construir uma lógica interna. Ele não pode ser um texto vago, um texto impreciso, um texto confuso. Ele precisa ser é, lógico do ponto de vista interno da própria organização desse texto. O que é projeto de texto? Essa competência ela traz a ideia de que o autor do texto, de que o candidato ele precisa ter um projeto de texto, que é um planejamento prévio, um planejamento antecipado de como ele organizará o seu texto, da sua produção textual. O que é exatamente esse projeto de texto? Vamos às informações aí do INEP em relação a isso. O projeto de texto é o planejamento prévio da escrita da redação. É o esquema que se deixa perceber pela organização estratégica dos argumentos presentes no texto. Então, o projeto de texto é o quê? É uma prévia do que você vai fazer em sua produção textual, dos argumentos que você vai usar, a ordem em que esses argumentos vão aparecer, o que vai ficar fora do seu texto, o que será incluso, como será incluso, qual será a ordem que essas informações vão aparecer, como vai ser como vai ser sistematizada a argumentação para que ela conduza o leitor para uma conclusão, qual a relação entre a conclusão e a introdução, qual a relação entre os argumentos e a conclusão. Então, esse planejamento do passo a passo do texto é o que nós chamamos de projeto de texto. É nele que são definidos quais são os argumentos que serão mobilizados para a defesa de sua tese e qual a melhor ordem para apresentá-los, de modo a garantir que o texto final seja articulado, claro e coerente. Quais argumentos eu vou usar no meu texto? Qual a ordem que eu vou colocar esses argumentos? Primeiro vem o argumento A, depois vem o argumento B e o argumento C. Mas quais serão os argumentos A, B e C? Então, esse planejamento que vai garantir com que o texto ele seja articulado, claro e coerente, é o que nós chamamos de planejamento de texto. Para isso, como eu já falei anteriormente, uma estratégia interessante é a elaboração de um diagrama do seu texto e, antes disso, a elaboração de uma tempestade de ideias para que você possa reunir informações para o seu texto. Assim, o texto que atende às expectativas referente à competência 3 é aquele que é possível perceber a presença implícita de um projeto de texto, ou seja, aquele em que é claramente identificável a estratégia escolhida por quem está escrevendo para defender seu ponto de vista. Como eu vou defender o meu ponto de vista? Como eu vou discutir a minha tese?
Se eu fiz um planejamento, essa defesa da minha tese, essa discussão da minha tese, ela vai ter uma linearidade, ela vai ser organizada, ela vai ser bem estruturada, ela vai ser clara, ela vai ser coerente, ela vai ser objetiva. Quando não há um planejamento, a discussão, a defesa da minha tese, ela parece um pouco confusa, ela às vezes não transparece, ela não demonstra uma organização, ela é um tanto desordenada. Então, o projeto de texto vai garantir que o seu texto ele se torne de fato uma unidade de sentido. Seguem algumas recomendações para atender plenamente as expectativas em relação à competência 3. 3. Essas recomendações são extremamente importantes, porque são recomendações do próprio INEP para que o aluno ele consiga atender as expectativas em relação à competência 3. A partir do tema apresentado na prova de redação, defina qual será o ponto de vista que você vai defender em seu texto. É preciso ter claro, é, ter de maneira muito clara a ideia que será a base para a discussão no seu texto. Qual será a minha tese? Na elaboração de um diagrama, nós temos exatamente isso. O que, né? O que eu acho em relação ao tema? O que eu vou é, afirmar em relação a esse tema que está sendo proposto aqui para a minha produção textual. Reúna todas as ideias que lhe ocorrem sobre o tema e depois selecione as que forem pertinentes para a defesa do seu ponto de vista, procurando organizá-las em uma estrutura coerente para usá-las no desenvolvimento do seu texto. Reunir ideias para o texto e só depois selecionar. Qual a estratégia mais adequada para fazer isso? Tempestade de ideias, porque na tempestade de ideias você vai reunir um conjunto de ideias. A partir dessas ideias, você vai fazer uma seleção daquelas que são necessárias, que são úteis, que são pertinentes à sua discussão. Então, depois que você faz a tempestade de ideias, você seleciona quais ideias vão fazer parte do seu texto, vão se transformar em argumentos. E depois você vai, na elaboração do diagrama, é, alocar, organizar esses argumentos, colocar esses argumentos em ordem para a sua produção textual. Verifique se informações, fatos, opiniões e argumentos selecionados são pertinentes para a defesa do seu ponto de vista. Essas ideias que eu reuni, elas são realmente interessantes para a defesa do meu ponto de vista, para a discussão da minha tese, para a argumentação em prol da minha tese. Essas ideias, esses argumentos, eles fazem sentido dentro daquilo que eu quero dizer, eles reforçam o meu ponto de vista, eles esclarecem, eles explicam o meu ponto de vista. É preciso ter certeza disso. Na organização das ideias selecionadas para serem abordadas em seu texto, procure definir uma ordem que possibilite ao leitor acompanhar o seu raciocínio facilmente, o que significa que a progressão textual deve ser fluente e articulada com o projeto de texto. As ideias precisam estar numa ordem que seja possível ao leitor acompanhar as suas ideias, que ele consiga acompanhar o seu raciocínio. Se o seu raciocínio for bem estruturado, for bem organizado, será possível que o leitor raciocine junto com você na sua produção textual. Então você precisa escolher a ordem que essas ideias vão aparecer. O que eu vou colocar em primeiro lugar, o que eu vou colocar em segundo lugar, o que eu vou colocar por último. É, essas ideias, elas defendem realmente o meu ponto de vista, elas discutem o meu ponto de vista, elas argumentam em prol da minha tese, elas conduzem também a uma conclusão. Então, o leitor precisa ser capaz de reconhecer isso no seu texto. Se você, ao produzir o texto, não deixar indícios claros de que a sua argumentação defende o seu ponto de vista, de que a sua argumentação ela tem uma ordem, ela tem uma escala, um nível ou de um ponto de ou de um argumento mais simples para um argumento mais complexo, ou de um argumento mais complexo para um argumento mais simples, mas de qualquer forma que tenha uma organização, o seu leitor, se você não tiver essa organização na hora de produzir o texto, o seu leitor não será capaz de acompanhar o seu raciocínio. E isso não vai deixar claro que você teve um projeto de texto. Você só tem um projeto de texto quando o seu texto ele segue uma ordem, quando o seu texto ele faz sentido, ele tem uma organização, tem uma sistematização.
Examine com atenção a introdução e a conclusão, para ver se há coerência entre o início e o fim. É importante que a conclusão e a introdução tenham uma relação, uma ligação. Também observe se o desenvolvimento do seu texto apresenta argumentos que convergem para o ponto de vista que você está defendendo. É o que nós chamamos de coesão. As partes do texto precisam estar ligadas. Só que aqui não é só a questão de coesão por meio de mecanismos coesivos, de instrumentos coesivos. É uma coesão no sentido de que as partes do texto fazem sentido. Na verdade, uma coerência. As partes do texto precisam fazer sentido. Elas precisam estar ligadas. Nós precisamos produzir o texto de maneira que a introdução ela tenha relação com o desenvolvimento e o desenvolvimento com a conclusão. E a conclusão tenha também uma ligação com a introdução. Ou seja, é preciso que haja uma articulação entre as diferentes partes do seu texto. Evite apresentar informações, fatos e opiniões soltos no texto, sem desenvolvimento e sem articulação com as outras ideias apresentadas. Eu achei esse argumento interessante, eu vou colocar aqui no desenvolvimento. Mas esse argumento, ele faz sentido dentro do desenvolvimento do seu texto, dentro da sua discussão? Né? Talvez uma informação, talvez um fato, talvez uma opinião não seja pertinente à sua discussão. Então é preciso que você saiba selecionar bem os fatos, informações e opiniões para que eles não fiquem soltos no seu texto. Eles precisam ter ligação com o que você está discutindo, com o seu processo argumentativo, com o seu projeto de texto. Resumindo, na organização do texto dissertativo argumentativo, você deve procurar atender às seguintes exigências. Vamos dar uma olhada em quais são as exigências básicas que você precisa atender dentro do seu texto dissertativo argumentativo, dentro da sua redação do Enem. Primeiro, apresentação clara do ponto de vista e seleção dos argumentos que o sustentam. Eu preciso ter de forma bem clara o meu posicionamento em relação ao tema e os argumentos precisam estar de acordo com esse posicionamento, com a minha tese. Ou, em outras palavras, eu preciso formular minha tese de forma bastante clara e os argumentos precisam reforçar ela, precisam realmente discutir a minha tese. Encadeamento das ideias, de modo que cada parágrafo apresente informações coerentes com o que foi apresentado anteriormente, uma ordem, uma linearidade, sem repetições desnecessárias ou saltos temáticos, que são mudanças abruptas sobre o que está sendo discutido. Eu preciso colocar em cada parágrafo uma ideia nova, mas essas ideias precisam estar articuladas, elas não podem ser soltas. Eu não posso fugir do tema, eu não posso tratar de um tema que seja distante daquilo que eu estou discutindo no meu texto, do meu posicionamento em relação ao tema que foi apresentado para a produção textual. É preciso que haja uma interação entre essas ideias, é preciso que haja também uma progressão dessas ideias, ideias novas, mas ideias que estejam articuladas com o que foi dito anteriormente. Lembrem-se, introdução, desenvolvimento e conclusão precisam estar articulados, ligados uns aos outros. Desenvolvimento dessas ideias por meio da explicitação, explicação ou exemplificação de informações, fatos e opiniões, de modo a justificar para o leitor o ponto de vista escolhido. Você precisa justificar para o leitor o seu posicionamento, o seu ponto de vista. Então é preciso explicar, é preciso exemplificar, é preciso deixar claro o seu ponto de vista, seus argumentos, seu posicionamento, aquilo que você resolveu discutir, a forma como você resolveu discutir. Tudo isso precisa ser muito claro. Você precisa, de fato, organizar o seu texto de modo a ele fazer sentido para o seu leitor. O quadro a seguir apresenta os 6 níveis de desempenho que serão utilizados para avaliar a competência 3 nas redações do Enem. Nós já sabemos aí que existe um quadro com a pontuação da mais baixa para a mais alta e o que implica cada uma dessas notas. Qual o nível de domínio que você tem nessa competência.
Aqui está o quadro. Aí nós vamos da nota mais baixa, 0, até a nota mais alta, 200. Vai tirar 0 o aluno que tiver qual nível dentro dessa competência 3? Apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema e sem defesa de um ponto de vista. Se ele fizer isso, ele vai ter sua nota zerada. 40 pontos. Apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema ou incoerentes e sem defesa de um ponto de vista. 80 pontos. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, mas desorganizados ou contraditórios e limitados aos argumentos dos textos motivadores, em defesa de um ponto de vista. 120 pontos. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, limitados aos argumentos dos textos motivadores e pouco organizados, em defesa de um ponto de vista. Até 120 pontos, observe que o aluno ele vai estar ainda muito ligado aos textos motivadores, argumentando sempre em torno daquelas ideias que são apresentadas nos textos motivadores. 160 pontos. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema de forma organizada, com indícios de autoria, ou seja, ele já não está mais ligado aos textos motivadores, ele traz ideias originais, ideias próprias, em defesa de um ponto de vista. E por último, 200 pontos. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, de forma consistente e organizada, configurando autoria em defesa de um ponto de vista. O aluno está plenamente independente em relação à sua argumentação e ele faz isso de forma muito objetiva e de forma muito clara. Então aqui nós temos aí de 0 a 200 pontos, que é o nível nível de domínio que você vai atingir aí dessa competência. E por último, nós trazemos aqui mais uma vez nas referências, na referência, na verdade, é só uma referência, o material do INEP, com base no qual nós estamos realizando essas videoaulas. A redação do Enem 2020, cartilha do participante. Então, fica aí a dica do material para que vocês possam aprofundar os seus estudos. Lá tem uma série de outras informações que vão auxiliar muito na redação do Enem. Então, até a próxima videoaula.